vocês uma provocação que eu estava pensando aqui, vendo alguns comentários de um, de outro, e, de certa forma, já foi feito isso com ele no Flamengo na época do Domenech, se não muito me engano. Por que não puxar o De La Cruz um pouco mais para trás para auxiliar o Pulgar, fazendo o corredor direito, já te respondi, abrir o Gerson na ponta direita? Como o Abel, por exemplo, guardado as proporções, como o Abel lá em 2004 fez com o Felipe, vai jogar aberto, você prende o lateral, você vai ter amplitude, que ele vai estar ali no posicional, você vai estar ali, o Gerson tem o drible, o Gerson tem a característica do drible, vai puxar para dentro, como... Sim. Ele vai ter ali um espaço menor para ele fechar a subida de lateral. E o Domenech fez isso com ele em 2020. E deu certo. Ele fez um jogo contra o Atlético Paranaense, se não muito me engano, no Maracanã, que ele jogou muito bem de ponta direita. Por que não tentar fazer isso? Já que a gente está no momento de fazer experiência, de testar, por que não? Abre um pouco. Na ausência desse tal ponta direita que o Tite quer, porque quer, por que não tentar o Gerson ali? Então, eu vou te responder. Eu acho que não, adiantar um pouco mais o Gerson e fazer o De La Cruz vindo de trás. O De La Cruz vai ter campo e vai ver o jogo de frente. Isso. E o De La Cruz, eu observei muito contra o Vasco, ele ocupa a faixa direita, sem problema. Só que ele puxa muito para dentro. Ele puxa muito e para a perna ruim. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar sempre um toque a mais na bola, porque ele não está puxando para a perna dominante. Então, de repente, o De La Cruz vindo de trás é uma solução interessante. Por que não testar? A gente vai ter alguns jogos aí contra time pequeno, por que não testar? Então, Lobac, vou tomar a frente do Ney aqui e responder o que eu acho. Acho que você está corretíssimo essa ideia. Acho que, se eu não me engano, o próprio Tite já usou o Gerson em algum daqueles jogos do ano passado e foi até bem. Eu não lembro qual foi o jogo. Foi um jogo no Maracanã. Não sei se foi contra o Palmeiras. O seu foi bem. E depois não testou mais, ou testou e não deu certo, tal, alguma coisa assim. Eu acho que esse tipo de mudança, ela tem alguns reflexos no próprio time, além dessa que você citou, que a principal é o seguinte, acho que você citou praticamente todas, e eu concordo, mas você tira o Gerson de ser o articulador do time. Isso, para mim, é o primeiro ponto. Porque além dele não marcar bem, ele, principalmente nesse jogo contra o Vasco, ficou bem latente. O Gerson, tudo bem, ele tomou para si, só que desacelera demais. E ele que tomou conta da bola, e ficava o Arrascaeta e o De La Cruz fazendo lá o limpador de para-brisa lá, para lá e para cá, se movimentando, e ele armando o jogo. E ele armando o jogo não dá. Aí entra, eu tô acrescentando isso, né? O Ney deve acrescentar mais alguma coisa, ou vai corroborar, mas ele aí você já fazendo tudo que você falou do Gerson, para não ficar repetitivo aqui, você tem o De La Cruz fazendo essa distribuição. Aí já muda todo o panorama. E outra, vou acrescentar, não sei se você chegou a falar. Você falou bastante coisa, não sei se eu peguei tudo. O De La Cruz, ele faz essa recomposição melhor do que o Gerson também, ou seja, ele vai estar mais perto. E ele já vai estar por ali. Ele não vai ter que correr para trás, ele vai estar por ali, porque ele vai estar auxiliando o Pulgar. Você pode até fazer o tripé, sem problema. Exato, perfeito. Um pouco mais do Pulgar. Perfeito. E o Gerson está aberto ali e fecha. Vai ter menos espaço para o Gerson correr, o Gerson não vai correr para trás, que é a grande dificuldade dele, e ele mata a saída pela lateral. Então, ele não precisa correr atrás da lateral, porque ele já vai estar ali. O Gerson, ele vai ser o substituto, nesse ponto, do Everton Ribeiro. Até porque, pela característica dele de pegar a bola com a perna esquerda para dentro, ele abrir a passagem para o lateral. É o tal terceiro homem. Aí, se essa mudança, o Lobac, der certo, se o Tite fizer, né, treinar e der certo, o que vai acontecer? Gente, lembrando que a gente está falando aqui de uma alternativa para o que a gente tem hoje, tá? Se chegar um outro jogador, se caso chegar, que eu não acredito que chegue, para a posição, aí pode mudar alguma coisa. A gente está dando alternativas aqui. Porque se nem assim ele der certo, aí tem que lançar mão de Matheus França, Matheus Gonçalves e o cacete aí. Mas eu acho que é o seguinte, se essa situação, Lobac, der certo e potencializar o De La Cruz e também o Gerson, aí a gente vai ter o problema lá do Arrascaeta, que o Arrascaeta vai ter que render, porque ele não está rendendo. Então, se ele nessa movimentação ele também não render, vai ficar ruim para ele
É o que eu acredito, né? Ainda tem mais, a gente tem que ver bem também, Ney. Agora, já passando para você, eu vou acrescentar aqui que provavelmente, com a entrada do Vinha no time, ele vai ter um cara ali que fecha muito bem a linha de zaga também e ele constrói. Pode ser que ajude nessa questão também. Eu acho que tudo que vocês falaram aí é válido, mas muito válido para poder ser testado, tá? Até mesmo porque o Gerson é um jogador de controle de bola, de retenção de bola. Ele pega a bola no meio-campo, quando ele recebe para armar esse jogo, ele dá um toque para lá, um toque para cá, 2, 3, 4, aonde muitas das vezes a nossa principal carência é a aceleração do jogo. Quando a bola bate no pé do Gerson, o time perde velocidade. O Gerson conduz muito a bola. O De La Cruz faz a bola correr. Existe essa diferença. Mas confesso aos senhores, eu confesso que dentro da minha cabeça, que não é pequena, o meu time ideal funciona com um volante de destruição, especialista, estilo João Gomes, estilo Igor Jesus, que a gente ainda não teve a oportunidade de ver, um volante com essas características, e quando eu falar, não se apeguem a nomes, e sim a função que exerce, certo? Com o Pulgar jogando de segundo volante, fazendo essa aceleração, esse passe, dando verticalidade, o De La Cruz e o Arrascaeta jogando com liberdade. Eu acho um crime você pegar o De La Cruz e colocar ele aberto do lado direito. Você despotencializa o que o jogador tem de melhor. Não gosto, particularmente não gosto. Acho que esse não é o caminho, tá? Mas acho que vale a pena você tentar o Arrascaeta, o De La Cruz na função do Gerson, para poder ver se consegue se chegar a uma situação de aceleração e controle nas ações ofensivas que hoje o Flamengo não tem.